Então, iniciando a aula de hoje, dia 3 de maio, começar apresentando para vocês o monitor da disciplina, tá? A gente teve o processo seletivo, o monitor para esse semestre é o discente Ítalo Fernandes, já foi monitor da disciplina no semestre passado, então vai poder auxiliar vocês aí nessa empreitada ao longo da disciplina. Não sei se todos já conhecem o Ítalo, vou pedir que o Ítalo se apresente e que, por favor, deixe aí os modos de contactá-lo, uma vez que a nossa disciplina vai continuar nesse formato remoto no 2022.1. Então, vamos falar aí, Ítalo. Boa tarde, vocês estão me escutando aí? Estamos ouvindo sim. Beleza. Meu nome é Ítalo Fernandes, eu acho que a maioria dessa turma aqui me conhece. Estou no 8º período. Eu vou tentar ajudar vocês aqui na disciplina de Termodinâmica Aplicada 2. Eu vou deixar meu telefone de contato e meu e-mail. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou reservar assim uma sexta-feira à tarde para vocês, tá beleza? Assim, um horário para tirar dúvidas maçante mesmo, se vocês quiserem. Eu vou estar disponível nesse horário, das 14 até as 16. Mas, se forem surgindo dúvidas ao redor da semana também, vocês podem mandar, viu? A gente está aqui para somar. Obrigado, professor. Obrigado, Ítalo. Não esquece de deixar aí o e-mail e o telefone no chat, pessoal. E, ao longo do semestre, vocês podem ir tirando dúvidas aí com o Ítalo. Como eu já fui monitor semestre passado, ele tem uma experiência bacana já na disciplina, vai conseguir ajudá-los aí ao longo do semestre com especialmente a parte numérica, né, que é o que costuma dar mais dúvidas, gerar mais dúvidas aí para vocês. Hoje a gente tem duas aulas aí para conversar, né? Eu gosto sempre de começar apresentando para vocês o SIGA, para a gente ver onde é que a gente está, onde é que a gente já caminhou, né, na disciplina. No nosso último encontro a gente conversou sobre o módulo 1, parte 3, onde a gente viu a parte de sistemas homogêneos aí abertos, vimos a parte de sistemas heterogêneos fechados, equilíbrio, conversamos sobre o conceito de equilíbrio e vimos que o problema de equilíbrio estava estruturado com base nos desenvolvimentos teóricos apresentados lá pelo formalismo termodinâmico proposto pelo Gibbs. Vimos alguns exemplos correlatos e para a aula de hoje o que é que a gente tem? A gente vai conversar sobre a definição, estrutura e conceito da fugacidade, da atividade do potencial químico. Vamos desenvolver o problema do equilíbrio de fases, considerando a aplicação da lei de Raoult. A gente vai fazer isso através do Excel e do MATLAB, e tem também todo o formalismo teórico associado. Quando for desenvolvendo a aula, eu apresento essa parte aqui de conteúdo extra para vocês, e a parte de exemplos também, a gente volta a conversar sobre essa parte aqui daqui a pouco. Então, seguindo com o nosso conteúdo, né, como eu falei, a gente hoje parte para o módulo 1, aqui, parte 4, onde a gente vai conversar sobre os conceitos de fugacidade, atividade e potencial químico na estrutura de resolução do nosso problema de equilíbrio de fases. Só para a gente recordar da aula passada, o que a gente viu é que, ao impor, né, introduzir o conceito de potencial químico, o Gibbs basicamente solucionou o problema de equilíbrio de fases dentro de toda a sua estrutura teórica. Entretanto, esse potencial químico que foi proposto ali, desenvolvido pelo Gibbs, era demasiado abstrato para que a gente conseguisse utilizá-lo de forma prática em cálculos com aplicação na engenharia química. Dessa forma, né, na época do desenvolvimento dessa teoria, o objetivo então passou a ser correlacionar potencial químico com grandezas que fossem facilmente mensuráveis, né? Dentre elas a gente pode citar a temperatura, pressão e composição, que é normalmente aquilo que a gente consegue determinar numericamente de forma simples. Para estabelecer, então, essa relação, surgiu o primeiro grande problema, que era a impossibilidade de determinar valores absolutos para o potencial químico, né? A gente não conseguia fazer essa determinação de forma direta. A única coisa que era possível fazer era determinar variações, né? Ou seja, a gente conseguia determinar uma transição entre um estado inicial e um estado final. Dessa forma, e isso é uma decorrência clara e direta da forma com a qual a equação do potencial químico é escrita, como ela é uma equação em formato diferencial, é uma equação diferencial,
a gente precisa realizar uma integração. Essa integração aqui no potencial químico, ela vai do estado final para o estado inicial, né, do estado inicial para o estado final, e isso gera uma variação de potencial químico. Então, essa variação está aqui representada em relação aos estados. A gente tem um estado de temperatura final e um estado de pressão final e um estado de temperatura inicial e de pressão inicial. Esses estágios são exatamente os mesmos nas quais as integrais serão realizadas. A primeira integral vai da temperatura inicial à temperatura final, de menos SI dt, e a segunda integração vai da pressão inicial à pressão final, de mais VI dp. Então, o nosso problema agora é conseguir, né, calcular essas variações. Para isso, o primeiro problema que a gente tem é determinar essa parte aqui da nossa equação, né, que é o potencial químico na temperatura inicial e na pressão inicial do nosso problema. Isso aqui começou a ser um problema, né, porque os estados de referência, né, que na época não tinha esse nome ainda, o nome estado de referência veio algum tempo mais para frente, mas esses estados aqui de temperatura inicial e pressão inicial, eles costumavam variar dentro das aplicações, né? Quem, por exemplo, desenvolvia seus experimentos na Rússia tinha um estado de referência diferente de quem desenvolvia seus experimentos nos Estados Unidos. Então, depois de algum tempo, esse estado ele passou a ser uniformizado, né? Ele começou a ser padronizado, de forma que todo mundo partisse do mesmo zero. Isso garantiu que os experimentos, né, resultassem em variações mais parecidas, porque até essa época o que acontecia era o pessoal resolvia e encontrava um potencial químico que, vamos supor, valia 3. E em outro lugar, resolvendo exatamente o mesmo problema para os mesmos compostos, encontravam um potencial químico que valia 2. E aí ficava a questão, quem é que está certo, o que vale 3 ou o que vale 2? Na realidade, os dois estavam certos. Porque o que estava acontecendo é que esse cara aqui estava mudando, o estado padrão estava mudando. Então, a garantia de que esse estado de referência vai ser igual, né, essa temperatura inicial e pressão inicial vai ser igual, garante que a gente encontre sempre o mesmo valor de potencial químico partindo do mesmo estado de referência. Dessa forma, né, os estados de referência foram caminhando ao longo dos anos e eles passaram a ganhar o nome de estado padrão. Esse estado padrão são aquelas condições padrão da CNTP, que a gente está acostumado, tá? Isso aí não varia muito em relação a país, a condição, então a ideia é manter esse estado padrão e a partir daí a gente efetuar, né, todos os cálculos que a gente está interessado em solucionar para o nosso problema. Dessa forma, esse termo que vocês estão vendo aqui, ele passa a ser uma constante, né? A gente não tem mais que determiná-la a cada problema, porque ele vai ser um padrão para aquele determinado composto nessa condição que é conhecida e é necessariamente igual para todo problema. Então, isso diminui a complexidade do problema que a gente está resolvendo. Um outro problema que surgia era como a gente consegue mesmo e efetivamente determinar essa equação para o potencial químico. Para que a gente consiga determinar e expressar potencial químico em termos de funções auxiliares, a gente precisa trazer esse termo para variáveis que são mais facilmente mensuradas. Era esse o problema lógico que a gente tinha que solucionar no começo dessa aula. Essa variável lógica de solução foi proposta pelo Lewis. O Lewis era um aluno, né, um pós-graduando que estudava junto com o Gibbs à época, e ele desenvolveu um conceito que ainda é um conceito abstrato, mas que ao menos era abstrato e moldável. A gente conseguia manipulá-lo de acordo com nossos interesses para garantir a aplicabilidade dele a uma mais ampla gama de sistemas, que é o conceito de fugacidade. O que é que o Lewis pensou? Primeiro, ele considerou o potencial químico para um gás ideal puro, né? Então ele pegou a equação geral do potencial químico, correlacionou o potencial químico com o volume parcial molar do componente, lembrando que para um gás ideal esse volume parcial molar é definido como RT sobre P, e com base nisso ele conseguiu substituir essa expressão RT sobre P aqui, realizou essa integração aqui para o potencial químico, e a partir daqui ele conseguiu correlacionar que o potencial químico então ficaria igual a MI menos MI0, que é do estado de referência, igual a RT ln de P
dividido por P0. Para fazer isso, ele considerou que ele estava numa mudança isotérmica, né? E com isso ele simplificou esse termo aqui, né? A gente não vai ter variação de temperatura, e passou essa parte da derivada da pressão para o outro lado aqui, dividindo. Então, daqui ele conseguiu deduzir essa expressão, considerou o gás ideal e desenvolveu essa outra expressão aqui. E aqui a gente tem o primeiro ponto de interesse. Observem que a gente conseguiu ter uma expressão geral aplicável a alguns sistemas que correlaciona o potencial químico do componente no estado, que está aqui representado, com variáveis facilmente mensuráveis, que são a constante dos gases ideais, que é um valor tabelado, a temperatura, que é uma característica do nosso sistema, e a condição de pressão inicial e final, que também é facilmente mensurável. Então, a gente consegue aqui correlacionar potencial químico com grandezas que são facilmente mensuráveis. O grande problema dessa equação é a sua limitação de aplicação. Essa equação a gente não consegue aplicar para muitos sistemas, basicamente porque ela é uma equação válida apenas para um gás ideal puro, uma vez que ela foi desenvolvida dentro dessa definição, né? A gente considerou a definição de gás ideal para construir essa equação. E é aí que vem a grande sacada do Lewis. Tá? O que o Lewis propõe nada mais foi do que, a gente vai definir uma função f, e essa função f eu vou chamá-la de fugacidade. De modo que para qualquer processo isotérmico que eu tenha em qualquer sistema, seja ele sólido, líquido, gasoso, um componente puro, uma mistura de componentes, seja lá o que for, eu vou poder definir a minha variação do potencial químico como sendo o delta do potencial químico, né, o potencial químico no estado final menos o potencial químico no estado inicial, vai ser igual a RT ln da fugacidade do componente I dividido pela fugacidade do componente I no estado de referência. E aqui, a primeira correlação que ele observou é que esse potencial químico aqui no estado de referência precisa ser necessariamente igual ao estado de referência no qual a gente vai calcular essa fugacidade, ou seja, os estados de referência precisam ser iguais. Quando eu fixar um, automaticamente o outro precisa estar fixado. Então, por definição e pelo próprio desenvolvimento, se eu pegar um gás ideal, né, dentro do meu sistema e aplicar a definição que foi empregada no desenvolvimento da equação, eu vou verificar automaticamente que essa expressão que está aqui desenvolvida em termos de fugacidade é equivalente a essa expressão aqui escrita em termos de pressão. E até por isso vocês vão encontrar aí nos livros dizendo que a fugacidade faz vezes de pressão. E isso é verdade para a grande maioria das aplicações. Mas é mais interessante que a gente compreenda que a fugacidade do nosso sistema, na realidade, o coeficiente de fugacidade, que é um conceito que a gente vai introduzir mais para frente, que é definido como a fugacidade dividida pela pressão parcial do componente, ela tende a 1 quando a pressão do nosso sistema tende a 0. E esse é o conceito, né, que vai tornar viável a aplicação desse sistema para uma série de analogias. Por meio de um desenvolvimento que não acho interessante gastarmos tempo aqui para fazer, mas a gente consegue correlacionar que a fugacidade de um componente I na fase alfa e sendo igual à fugacidade do componente I na fase beta é exatamente análogo e representa um estado de equilíbrio exatamente da mesma forma com a qual o potencial químico do componente I na fase alfa é igual ao potencial químico do componente I na fase beta. Ou seja, dentro do aspecto termodinâmico do nosso problema, tanto faz eu usar a minha expressão em termos de fugacidade como em termos de potencial químico, tá? Só que dentro do ponto de vista prático de aplicação do cálculo, é muito mais interessante usar a fugacidade do que o potencial químico. Por quê? Porque lembre-se que a fugacidade é uma função arbitrária que eu criei e eu promovi, então eu posso estabelecê-la de acordo com o meu interesse para aplicações em cálculos de engenharia. E é isso que a gente vai ver, como é que a gente vai conduzir a partir da nossa próxima aula, né, que a gente vai ver agora, que é o módulo 1, parte 5, empregando esse conceito em um cálculo de equilíbrio utilizando a lei de Raoult. Como é que a gente vai construir isso? Primeiro passo, eu vou considerar que eu estou em uma mistura binária, e essa mistura binária está em equilíbrio do tipo líquido-vapor. Ou seja, eu tenho um componente 1 em fase vapor que está em equilíbrio com esse componente 1 na fase líquida, de forma que eu posso escrever que a fugacidade do componente 1 na fase vapor é igual à fugacidade do componente 1 na fase líquida. Por questões de notação, eu vou adotar que a fração molar do componente na fase líquida é x e que a fração molar do componente na fase vapor é y,
E com isso eu posso correlacionar as fugacidades desses componentes com as suas respectivas frações molares. E para isso eu preciso de algumas suposições. Primeiro eu vou fazer o tratamento aplicado à fugacidade do componente 1 na fase vapor, de forma que eu vou escrever que, em condições de pressão e temperaturas constantes, eu posso assumir que a fugacidade do meu componente 1 puro na fase vapor é igual ao Y1, que multiplica a fugacidade do componente 1 na fase vapor em seu estado de componente puro, tá? Então é isso que significa esse termo aqui. Essa fugacidade do componente 1 no vapor puro significa que a gente está considerando que ele está... é a pressão parcial que ele exerce sendo um componente puro dentro do nosso sistema. Para a fase líquida, né, considerando a fugacidade do componente na fase líquida, eu vou assumir que também a temperatura e pressão constantes, eu posso escrever que essa fugacidade do componente 1 no líquido vai ser igual a X1, que multiplica a fugacidade do componente 1 puro na fase líquida. Essas duas suposições que vocês estão vendo aqui, né, é que essa fugacidade na fase líquida é equivalente à pressão parcial do componente na fase líquida, e aqui a mesma coisa para a fase vapor, significam dizer que eu estou considerando que o meu sistema tem comportamento de gás ideal e de líquido ideal. Essas condições são extremamente limitadas e limitam bastante a aplicabilidade dessa equação que a gente está vendo, tá? Elas são utilizáveis apenas para componentes e misturas de componentes, na realidade, que apresentam forma, natureza química e polaridade similar, ou seja, eu estou falando aqui de misturas do tipo etano-propano, benzeno-tolueno, butano-propano, tá? São moléculas iguais em natureza química, em estrutura e em polaridade. Considerando isso, então, eu posso, né, pegar essa expressão que eu obtive para a fugacidade do componente 1 na fase vapor e essa outra que eu obtive para a fugacidade do componente 1 na fase líquida e igualá-las, uma vez que esse é o nosso critério de equilíbrio, é isso que a gente quer representar. Então, X1 vezes a fugacidade do componente 1 puro líquido é igual a Y1, fugacidade do componente 1 puro no vapor. Agora, o que eu preciso resolver é formas de determinar essas fugacidades do componente 1 puro, tanto no líquido quanto no vapor. Para fazer isso, a gente vai adicionar algumas considerações adicionais. A primeira dessas considerações é que o componente 1 vapor puro, a mesma pressão e temperatura da mistura vai ser considerado como gás ideal. Dessa forma, eu posso escrever que a fugacidade do componente 1 puro no vapor é igual à pressão total do sistema. E a outra consideração que eu vou adotar é que os efeitos da pressão sobre a fugacidade da fase líquida são desprezíveis a pressões moderadas, e dessa forma, o vapor em equilíbrio com o componente 1 líquido, na condição de mesma temperatura, também se comporta como gás ideal. Isso garante que a fugacidade desse componente 1 puro na fase líquida seja equivalente à sua pressão de saturação como componente puro, tá? E essa pressão de saturação é calculada na temperatura do nosso sistema. Com isso, a gente tem uma equação bem mais útil, né? Se eu organizar ali, substituir os termos que eu acabei de supor, que são verdade, que me diz que Y1 vezes a pressão total do meu sistema é igual a X1 vezes a pressão de 1 de saturação. Ou seja, essa aqui é essa lei de Raoult. Conforme eu falei para vocês, é uma expressão muito limitada, o seu uso fica restrito a sistemas que têm um comportamento de solução ideal e de gás ideal, mas é uma equação que, por exemplo, tem uma aplicabilidade interessante na indústria de petróleo, ela funciona bem lá, por conta da natureza química similar entre os componentes envolvidos nesse equilíbrio, de forma que ela tem algumas aplicações interessantes para cálculos em engenharia química, e é por isso que a gente desenvolve o tratamento matemático a partir dela. Dentro dessa equação tem algumas peculiaridades que eu preciso comentar inicialmente com vocês. A primeira delas se refere ao cálculo de pressão de saturação. A pressão de saturação dos componentes ela é determinada sempre como uma função da temperatura, uma vez que ela responde à mudança da temperatura, né? Se eu mudar a temperatura, eu mudo a pressão com a qual esse componente vai volatilizar. E para calcular isso, normalmente a gente vai utilizar expressões matemáticas que correlacionam propriedades dos componentes puros, que são encontrados em formas de tabela, com esses valores de pressão e temperatura. A mais comum dessas equações é a equação de Antoine, e é ela que normalmente a gente vai usar na resolução dos nossos problemas. Mas existem outras que são mais precisas, como, por exemplo, a equação de Wagner, que também iremos usar ao longo da disciplina, que conseguem fazer esse cálculo de forma igualmente ou até melhor
em termos de eficiência do que a equação de Antoine. Dentro do cigarro de vocês, vou voltar aqui a tela do cigarro rapidamente, eu deixei aqui uma parte que fala sobre otimização de parâmetros da equação de Antoine usando o solver Excel. Por quê? Porque às vezes vocês podem tentar desenvolver algum problema para o qual vocês não conheçam os parâmetros da equação de Antoine do componente. Então, nessa partezinha aqui, nesse conteúdo extra, eu estou apresentando para vocês onde vocês encontram esses parâmetros de pressão de vapor, que nada mais são do que dados que correlacionam temperatura e pressão, e como vocês podem usar o solver do Excel para fazer essa regressão e obter aqui os valores de A, B e C, tá? Para essa equação de Antoine, caso vocês não encontrem ele em tabelas. Tá? O mais normal, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, é que vocês encontrem os dados na forma dessas tabelas aqui, ó, onde vocês vão ter um parâmetro A, um parâmetro B e um parâmetro C para cada um dos componentes, e a partir daí vocês vão calcular. Mas se porventura você for um rapaz azarado ou uma moça azarada e não encontrar o componente que você precisa em uma tabela desse gênero, você tem como fazer a regressão, e aqui está apresentado como é que você consegue obter o valor desses parâmetros usando o Excel, tá bom? É para isso que esse conteúdo, o primeiro conteúdo extra, está aqui. Voltando à nossa aula, então aqui a gente tem o primeiro caso de aplicação, tá? O nosso desenvolvimento a partir agora na disciplina é calcular isso aqui como uma estrutura de equilíbrio. E mais uma vez a gente faz isso aqui nas aulas em vídeo, tá? Eu deixo aqui sempre no vídeo porque é muito mais simples para vocês acompanharem, tá? Aqui o conteúdo está editado, está adiantado, então vocês gastam menos tempo vendo aqui do que eu apresentando ponto a ponto aqui na aula para vocês. Eu faço esse desenvolvimento aqui em Excel e faço também a construção e resolução desse problema aqui em MATLAB, unicamente para que vocês tenham as duas linguagens, os dois caminhos de resolução, tá? Mas eles são perfeitamente equivalentes. Então, se vocês quiserem desenvolver em MATLAB, quiserem desenvolver em Excel, eles são exatamente a mesma coisa, vocês vão construir exatamente a mesma coisa, e o nosso objetivo aqui nesse momento com a resolução desse tipo de problema é encontrar essa curvinha que está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês agora, deixa me ver, aqui, essa curvinha que vocês estão vendo aqui, ó, que é uma curva de equilíbrio líquido-vapor para o nosso sistema binário, tá? Que é essa curva aí apresentada agora, e eu perdi de novo a lazareta da curva, pronto, agora parei nela, onde a gente tem aqui nesse caso, uma correlação de temperatura em relação à composição da fase líquida e da fase vapor. Isso aqui é o que a gente conhece como diagrama de fases, tá bom? Dentro desse conceito e da importância da diagrama de fases, eu deixei aqui também uma aula de como é que vocês interpretam esse tipo de diagrama, tá? Tanto para equilíbrios do tipo PXY, como para equilíbrios do tipo TXY. É uma tarefa comum que vocês vão fazer de forma recorrente, tanto ao longo dessa disciplina, como ao longo de outras disciplinas do curso, né? O objetivo aqui é que vocês entendam como é que vocês leem a estrutura, o que é que está realmente em região de equilíbrio líquido-vapor, como é que vocês leem a composição da fase líquida e da fase vapor. E pensando nisso, nessa leitura, é que nós temos a atividade assíncrona 3 da disciplina, tá? Que também já vou apresentar para vocês agora. Deixa eu só abri-la aqui. A nossa atividade assíncrona, eu abri a errada. Deixa eu voltar aqui. O nosso objetivo aqui é a atividade assíncrona 3 e não a 2. Pronto, essa é a nossa atividade assíncrona 3, a data de entrega dela é no nosso próximo encontro síncrono, no dia 10/5, tá? Até o horário das 16 horas, e ela é uma atividade única e diretamente de leitura de pontos de composição dentro do diagrama de equilíbrio. Então, o que eu solicito para vocês é que vocês façam a leitura desses pontos no diagrama de equilíbrio e apresentem aí os valores correspondentes dentro da tarefa. Essa é a tarefa de vocês aqui com essa atividade, tá bom?
como eu disse, é uma tarefa muito simples, o objetivo é que vocês treinem essa parte de leitura aí de dados de equilíbrio líquido-vapor em diagramas de fase. Tem aqui mais uma aulinha, né, mais um videozinho curto, que é um exemplo de cálculo de equilíbrio líquido-vapor numérico, tá? Para um problema onde vocês encontram aí os dados de composição e pressão para os componentes e seus respectivos dados de pressão e de saturação, para que vocês vejam como é que a gente faz a determinação aqui da composição da fase líquida e da fase vapor para esse tipo de situação. Isso aqui finda os nossos problemas e nossos cálculos de equilíbrio utilizando a lei de Raoult. É uma correlação ainda muito simples, tá? Essa consideração imposta pela lei de Raoult de igualdade nas composições das fases limita bastante a sua aplicabilidade, tanto no conceito aplicado na fase vapor, em considerar a fase vapor como vapor ideal, tanto na aplicação na fase líquida, ao considerar a fase líquida como uma solução ideal. Isso restringe demais a aplicabilidade dessa equação, mas lembrando, conforme comentei com vocês, temos algumas situações de interesse prático para a engenharia que possuem aplicações que seguem a lei de Raoult de forma bastante satisfatória. Por exemplo, durante o meu mestrado, eu consegui resolver boa parte dos meus problemas que eu estudei lá para reações de reforma a vapor com essa consideração, encontrando desvios bastante satisfatórios em relação ao que a gente encontra na realidade com dados experimentais. Então, apesar de ser uma consideração forte, a gente consegue aplicar aí em aplicações de engenharia de forma satisfatória com a complexidade matemática numérica muito baixa associada. Então, é um sistema que vale a pena vocês conhecerem. Dentro disso, quando a gente fala aí de lei de Raoult, é muito importante para a gente encerrar nessa parte inicial do conteúdo que eu apresente aqui, pelo menos para vocês, as estruturas de cálculo correlacionadas com cálculos de equilíbrio, tá? Esses cálculos, eles costumam ganhar nomes, muito embora eu não ache esses nomes aqui tão importantes e tão necessários. É muito importante lembrar para vocês a estrutura do cálculo do problema, né? O que é que vocês precisam ter para calcular o que falta. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de problema correlacionando aquilo que a gente tem de dado do nosso problema. Ou seja, a gente pode ter a composição da fase líquida e a temperatura, a gente pode ter a composição da fase vapor e a temperatura, a composição da fase líquida e a pressão, e a composição da fase vapor e a pressão. Com base nos dados que já possuímos, nós precisamos efetivamente calcular aquilo que nos falta. Então, se eu tenho a fase líquida e a temperatura, a composição da fase líquida e a temperatura, eu preciso calcular a composição da fase vapor e a pressão. Se eu tenho a composição da fase vapor e a temperatura, eu preciso calcular a composição da fase líquida e a pressão. Se eu tenho a composição da fase líquida e a pressão, eu preciso calcular a composição da fase vapor e a temperatura. E se eu tenho a composição da fase vapor e a pressão, eu preciso calcular a composição da fase líquida e a temperatura. Tenham sempre na mente de vocês, isso vai valer ao longo de toda a nossa disciplina, que toda vez que a temperatura variar ao longo do meu problema, eu tenho um cálculo mais elaborado, eu tenho um cálculo mais complicado. Isso é uma decorrência direta da dependência da pressão de saturação com a temperatura, né? Eu vou ter uma função que está mudando ao longo de todo o tempo, que é a função da minha pressão de saturação. Com cada passo de temperatura que eu der variando, eu vou precisar correlacionar essa pressão de saturação. Utilizando o Solver Excel, é muito fácil resolver isso, por exemplo, porque você está usando um algoritmo de busca para calcular esse valor de temperatura para você, né? Então, aqui dentro dos cálculos que eu estou apresentando para vocês, a gente faz esse cálculo com o auxílio do Solver Excel justamente para facilitar esse cálculo, que é um gradiente de busca, nada mais é que um gradiente de busca em busca dessa solução de temperatura que resolve e calcula o nosso problema, tá? Mas aqui dentro do cálculo que eu estou apresentando para vocês, a gente utiliza uma estratégiazinha inicialmente para calcular, né, os diferentes valores de pressão de saturação dentro de uma faixa. Para isso, a gente faz um cálculo de temperatura de saturação, que está aqui apresentado, e a gente vai adotar isso durante toda a nossa primeira unidade, tá bom? Lá na unidade 2, a gente vai precisar de um auxílio um pouco maior dentro do aspecto computacional para resolver o problema, porque a gente não vai conseguir calcular isso de forma tão simples como a gente está fazendo aqui. Então, isso é válido, claro, porque esse sistema a gente está considerando que é todo ideal, então fica mais simples calcular assim. É importante que vocês tenham isso na cabeça, né? Nem sempre a gente vai conseguir aplicar isso do jeito que está aqui,
Por isso que eu já estou comentando com vocês que os cálculos com a temperatura mudando, eles tendem a ser um pouquinho mais trabalhosos, um pouquinho mais complicados. Deixa eu só reproduzir aqui a mensagem para o pessoal que chegou atrasado. Esses dados que estão aparecendo aí para vocês na tela, esse número de WhatsApp e esse e-mail, são do Ítalo. O Ítalo Ferreira, ele é o monitor, o Ítalo Fernandes, desculpa. Ele é o monitor da nossa disciplina de termodinâmica, tá? Aqui está o contato dele de WhatsApp e o e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem contactá-lo. Ele disponibilizou às sextas à tarde aí para plantão de dúvida para vocês. Então, sempre que vocês precisarem, nas sextas-feiras ele vai estar disponível aí para sanar dúvidas de vocês na condução aí da disciplina, tá bom? Com relação ao conteúdo, gente, algo que não tenha ficado claro, alguma dúvida com relação à atividade assíncrona, algo que vocês queiram questionar?